Ou... Tá aprontando. 8 horas, tá? Agora eu vou ligar um. Ligo os dois. Gente, boa noite. Vamos já nos preparando a nossa jarrinha de água. Quem não pegou a água, corre lá, vai buscar a água. E no final nós vamos pedir a fluidificação da água, né? Como fazemos nos evangelhos. Então coloque a sua água já. Separe os nomes para as vibrações. No final, nós vamos vibrar para todas as pessoas que vêm no nosso pensamento, que vêm no nosso coração, aqueles que estiverem em hospitais, estiverem precisando dessa vibração de cura. Já podemos ir colocando os nomes, já vamos nos acalmando, nos tranquilizando, procurando sentar de uma forma confortável, respirando com tranquilidade, para que nós possamos, já desde o início, fazer a prece de abertura nessa sintonia de paz, de tranquilidade, e para que nós possamos trazer aos nossos lares essa vibração. E neste momento nós possamos estar em sintonia com o nosso mentor, com os espíritos amigos que nos acompanham, com os espíritos amigos que trabalham na casa, a Fraternidade do Amor, para que eles possam, desde já, envolvendo o nosso lar em todos os cômodos, envolvendo todos os nossos familiares, nos envolvendo nessa vibração de tranquilidade, de serenidade. E antes de fazermos a nossa abertura, hoje nós vamos abrir uma mensagem ao acaso. Do livrinho Minutos de Sabedoria, muitos já conhecem, não é? São mensagens curtas. E nós abrimos ao acaso porque confiamos que a mensagem que chega para nós é aquela que nós estamos precisando ouvir. Então nós vamos abrir em qualquer página. Vamos ler a mensagem 206. Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. O grande filósofo que proferiu este ensinamento, Jesus, sabia o que estava dizendo. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um de nós recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam com você. Então, neste momento, nós vamos nos preparando, vamos fechando os nossos olhos,
e pedindo que os nossos mentores já comecem a limpeza de nosso lar, desde a porta de entrada, passando por todos os cômodos, envolvendo o nosso lar em muita luz. Vamos nos ligando à Casa Fraternidade do Amor e a todas aquelas equipes que conosco trabalham, que participam conosco dos estudos, de cada tarefa que é realizada, pedindo que aqui em nossa casa também seja feita essa limpeza, que todos os cômodos sejam higienizados, que haja muita luz nesta casa e que esta luz envolva a todos nós, independente das tarefas que realizamos, assistidos, trabalhadores, pedindo pelos nossos coordenadores. E neste momento unimos os nossos corações na figura do nosso Mestre Jesus, a quem dizemos que estamos reunidos em seu nome para estudarmos o seu Evangelho, e possamos sentir o amor do nosso Mestre e o amor de nossa mãezinha Maria de Nazaré, que já vai nos envolvendo. E junto a eles, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, tudo o que somos, tudo o que temos, todas as oportunidades que Ele nos dá. Graças a Deus. Então, hoje nós escolhemos um tema que está relacionado à nossa família, não é? Esse tema está dentro do capítulo 4, onde Kardec traz para nós o assunto reencarnação. Embora hoje nós não temos a intenção, de comentar muito sobre a reencarnação, é fundamental entender que a nossa família está totalmente relacionada ao tema reencarnação. Porque faz diferença para nós entender que não é por acaso que estamos com essas pessoas na nossa casa. Que não é por acaso que eu tenho um filho, uma filha, que eu tive ou tenho um pai, uma mãe, ou que eu tenho pessoas na minha família que vieram depois, que foram se aproximando, que foram entrando na família, não importa. Não é por acaso que eu estou convivendo com essas pessoas. E existe uma explicação para as antipatias, para os desentendimentos, para o amor, que muitas vezes existe entre um e outro. Nós sabemos que nem sempre o relacionamento familiar é de amor, muitas vezes é de raiva, de mágoa, de ressentimento, não é? Esses laços que nos unem não são desta encarnação, eles vêm de outras. Então, aqueles espíritos que estão convivendo ali conosco, que estão ali na nossa casa, eles já são conhecidos nossos, na maioria das vezes. Pelos nossos estudos, entendemos que nem sempre isso acontece, porque a sua encarnação pode ter sido uma escolha sua para que você pudesse aprender com pessoas que têm determinadas características. Pode ser que temporariamente você escolha estar em uma outra situação, mas na maioria das vezes nós temos muitas ligações com aqueles espíritos que estão conosco, ligações de vidas passadas. E através destas vidas que nós vamos tendo, graças à misericórdia de Deus, nosso Pai, nós vamos procurando um entendimento, não é? Então faz muita diferença para nós entendermos que não estamos pela primeira vez com aqueles espíritos, que já estivemos outras vezes, que muitas vezes aquele ódio, aquele rancor, ele já existia anteriormente.
mas por algum motivo nós não resolvemos aquela situação e temos oportunidade de renascermos, de estarmos juntos mais uma vez para reparar erros que nós cometemos e buscar a compreensão, buscar nos entender. Pronto, voltou. Desculpa. Não tem problema. Hoje a nossa conexão está perfeita, né? Acontece. Nós sabemos que é assim mesmo, né? Nós temos utilizado muito ultimamente a comunicação, né, via internet. Então acontece, né? Hoje ela não está tão boa, mas nós vamos continuar. E como estávamos falando, acreditar e entender que estamos juntos por misericórdia divina, que estamos tendo a oportunidade de reencontrar espíritos amigos e com os quais nos desentendemos anteriormente, faz muita diferença para nós, principalmente quando nós perdemos um ente querido. Então, quando nós passamos pela perda, nós, por algum motivo, podemos pensar que nunca mais vamos encontrar aquele espírito, mas sabemos que não é verdade, que muitas vezes vamos voltar juntos ainda com aqueles que já partiram. Então faz toda a diferença entre olhar para o passado e para o futuro, entender que nós estamos dentro de um planejamento, dentro de uma programação, que a nossa vida não é somente aquela que nós estamos enxergando neste momento, que nós somos, Kardec fala que somos almas encarnadas, não é? Que somos almas e estamos vindo de outras vidas e temos ainda muitas pela frente. Então existe aí um planejamento. Será que a nossa alma se lembra de tudo que nós já vivemos? Talvez em alguns momentos a gente tenha uma noção do que já fizemos, mas o que nos importa neste momento é entender que aquele sentimento de rancor, de ódio ou até de amor que nos acompanha, ele tem uma razão de ser, não é? Então, nós vamos continuar pela leitura do Evangelho, onde Kardec nos coloca laços de família fortalecidos pela reencarnação. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas, são ao contrário fortalecidos e estreitados. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos por afeição, simpatia e pela similitude de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem nos processos reencarnatórios, reunindo-se em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos pelo seu progresso. Se uns estão encarnados enquanto outros não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que são livres velam por aqueles que estão cativos.
Os mais avançados procuram ajudar os retardatários a progredir. Então nós percebemos que além destes que estão nos acompanhando, outros espíritos que fazem parte da nossa família, que não reencarnaram, também nos acompanham. Alguns deles, inclusive, em alguns sonhos, né, nós percebemos ou sentimos que encontramos pessoas que muitas vezes a gente até se pergunta: nossa, eu sonhei com alguém, não sei quem é essa pessoa, mas ela é uma pessoa muito querida. Então, em alguns momentos, nós lembramos ou nós visualizamos através de um sonho esses parentes. Embora a gente não tenha a memória, né, a certeza, a gente sente com o coração que temos espíritos amigos que nos acompanham e muitos deles familiares de outras encarnações. Após cada existência, realizam um passo na via da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é tão mais viva quanto mais puros forem, menos perturbados pelo egoísmo e pelas nuvens de paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada venham a atentar contra suas afeições mútuas. Então o amor, ele não termina, né? O amor continua existindo. Aqueles familiares, aquelas pessoas queridas que estiveram conosco, continuam nos amando. Assim como aqueles que partem nesta encarnação, também vão continuar nos amando. Então, o amor sincero e verdadeiro, ele permanece e está sempre unindo e fazendo com que esses espíritos se reúnam em algum momento. Deus permite dentro das famílias as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de progresso para outros. Então a gente sabe que muitas vezes é permitido que venha entre nós um espírito que não tenha tanta afinidade conosco, mas que talvez tenha com outra pessoa de nossa família, não é? A gente costuma falar que muitas vezes tem a ovelha negra, né? Ou talvez a gente seja a ovelha negra na nossa família. Mas o que nos importa é que a permissão de Deus é dada para que aqueles espíritos estejam juntos e possam aprender uns com os outros. E é justamente através dessas diferenças é que nós aprendemos. Convivemos sempre com espíritos com características que são necessárias para a nossa evolução. Então, através de um planejamento que é realizado antes de encarnarmos, nós escolhemos estar com espíritos que tenham certas características ou com espíritos que nos amam, que muitas vezes estão ali para nos ajudar, para nos apoiar e no final das contas acabamos ali num grupo familiar que é exatamente o necessário para que nós possamos evoluir, sempre envolvendo essa aceitação das diferenças, porque se nós pararmos para avaliar, a maioria das vezes nós não aceitamos as diferenças, né? Nós queremos que aquele parente próximo pense como nós, faça as mesmas coisas que nós fazemos, e se ele concorda conosco, se ele pensa como nós dizemos que, nossa, então está tudo certo. Mas quando aquele espírito que está nos acompanhando não concorda, pensa de uma outra forma, e aí nós achamos que as coisas não estão dando certo. Mas na verdade é entre a aceitação dessas diferenças e não na satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não é? Quando nós aceitamos essas diferenças e passamos a entender que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua opinião, nós passamos a viver em harmonia. Então tem uma historinha de criança que se conta há muitos anos aí na doutrina, né, que dois irmãos brigavam muito porque queriam sempre tirar a vantagem. Um queria chegar primeiro, o outro queria escolher primeiro, então a mãe sofria muito
com aqueles dois irmãos que viviam em disputa, disputavam sempre. E um dia ela fez um bolo, a história se chama O Bolo, e chamou os dois irmãos. Imediatamente eles correram para comer e já estavam esperando ali para ver quem ia pegar o primeiro pedaço de bolo. Mas quando a mãe percebeu, ela pegou a faca e disse: um de vocês vai cortar o bolo. Imediatamente, né, os dois queriam cortar o bolo, os dois já se prontificaram a cortar o bolo. E aí ela disse assim: mas tem um porém, um de vocês vai cortar o bolo e o outro vai escolher o primeiro pedaço. Então, o que aconteceu? A criança que pegou a faca cortou exatamente 2 pedaços do mesmo tamanho, porque na hora, no momento, ele refletiu: se eu cortar um pedaço maior, meu irmão vai pegar um pedaço maior. Então, ele resolveu cortar em 2 partes iguais, em 2 tamanhos iguais. E a mãe deu uma lição naquele momento nos filhos, né? Mostrando que muitas vezes nós queremos tirar vantagem, nós nos sentimos ali na necessidade de disputar com alguém da nossa família, mas não existe vantagem nenhuma, né? E nós não pensarmos, como disse a mensagem que nós abrimos, né? Não pensarmos no outro, porque somente quando nos colocamos no lugar do outro é que realmente nos sentimos em paz, com alegria. Tirar vantagem de alguém não vai nos trazer essa satisfação, essa alegria, essa paz interior. Mesmo porque quando nós temos atitudes que prejudicam o outro, nós somos os primeiros a nos arrependermos, não é? Nós sentimos, depois de algum tempo, que não era bem aquilo que nós queríamos. Então vale a pena a reflexão naquele momento em que nós estamos ali sem pensar no que estamos falando, que estamos ali irritados, nervosos, agitados, que muitas vezes não paramos para pensar, simplesmente dizemos o que vem na nossa cabeça, não é? Que temos aqueles ímpetos de muitas vezes até agressivos, né? Através da nossa palavra, dizendo algo que não agrada ao outro, não nos colocamos no lugar do outro. Será que nós gostaríamos de ouvir aquilo que nós estamos dizendo? Então vale a nossa reflexão em cuidar do que dizemos, especialmente dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque se nós não conseguirmos e não nos esforçarmos por estar bem com estes que estão conosco, de que nos adianta depois sair pelo mundo afora tentando conquistar o mundo, não é? Precisamos aprender a conviver com estes espíritos que Deus coloca na nossa casa, na nossa família, que foram colocados, como dissemos, através de um planejamento. Nosso Evangelho tem um trechinho bem interessante, onde ele fala: quando o homem tiver tido 10 encarnações, não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e o número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre os mesmos objetos de sua afeição, que se ligaram a ele na terra, sob diferentes graus de parentesco, ou talvez com o mesmo grau. Então, aquela que é sua mãe hoje pode já ter sido sua mãe em outra encarnação, né? E muitas vezes nós, como pais, já tivemos aqueles filhos. Talvez em outro momento não os educamos como deveríamos e estamos aí tendo novas oportunidades. Existem planejamentos diferentes, não é? Como a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que são amados se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Então, olha só, estamos sempre reencontrando os espíritos que nós amamos. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu avanço e sua felicidade, mas nem toda a esperança está perdida.
ajudados, encorajados e sustentados pelo que os amam, sairão um dia do lamaçal em que se afundaram. Com a reencarnação, enfim, há a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Então, aqueles que não reencarnaram, que nos amam, estão lá no mundo espiritual torcendo por nós. Vocês se lembram, quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o livro, né, como a mãe de André Luiz intercedia por ele, ela no mundo espiritual e ele encarnado, e depois, quando desencarnou, a mãe continuou pedindo que ele fosse auxiliado, não é? E quando a gente fala de André Luiz, a gente lembra que muitos livros de André Luiz, se você está na escola de aprendizes do Evangelho, a escola mediúnica, você está estudando os livros de André Luiz. Se você não está, quando entrar, vai estudar os livros de André Luiz, e nós vamos perceber que ele nos traz muitas histórias de famílias onde existe um desentendimento que é explicado por vidas anteriores, não é? Então, aquela família que tem entre os seus filhos muita briga, muitos ciúmes, inveja, muito provavelmente já estiveram juntos em outra vida, e onde um prejudicou o outro, mas estão tendo a oportunidade de renascerem, de estarem juntos para se amarem, se perdoarem, se compreenderem, porque o nosso Pai sempre nos dá a oportunidade de reparação. É por isso que nós entendemos que a reencarnação é essa oportunidade. É a oportunidade dada por Deus, nosso Pai, para que nós possamos evoluir, nos entender. Se não fosse assim, onde estaríamos, não é? Ou será que em uma encarnação seríamos capazes de nos tornar espíritos puros e perfeitos? Sabemos que não, sabemos que existe uma longa caminhada aí, para muito o que aprender, temos muito ainda o que aprender. Mas falando de André Luiz, no livro Nosso Lar, existe um trechinho onde André Luiz diz assim: o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente, antes que corporalmente. É importante que nós entendamos que no nosso lar estamos ali nos preparando para receber muitas vezes espíritos com os quais temos ali uma tarefa, e educá-los, encaminhá-los, trazer o conhecimento espiritual para que eles possam no futuro irem em busca da sociedade, de um trabalho, da convivência com outras pessoas. É importante para esses espíritos que chegam que eles sintam a segurança da mãe ou do pai, que eles sintam que eles são amados, que eles sintam que ali existe proteção, amparo, mas também que ali seja um cantinho de estudo, de conhecimento, do aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, com a escola dos nossos filhos, com as roupas que eles vão vestir, com o alimento que eles vão comer, mas nem sempre nós nos preocupamos em trazer conhecimento espiritual, que é o conhecimento que o espírito nunca perde. Será que nossas crianças, aqueles que estão conosco, estão recebendo essa orientação religiosa?
estão recebendo de nós o melhor que nós temos? Porque o melhor que nós temos não é o nosso dinheiro, não é o nosso poder de aquisição, não é? O melhor que nós temos é o conhecimento espiritual que nós carregamos conosco. Nós estamos compartilhando com os nossos filhos, preparando para que no futuro eles possam estar convivendo bem na sociedade com espíritos diferentes. Estamos preparando os nossos filhos? Então existe muito material na doutrina espírita voltado à evangelização infantil. Então cabe a nós procurar essas histórias e trazer para os nossos filhos, para as nossas crianças. Quando dizemos filhos, entram aí também os nossos netos, não é? Respeitando sempre, claro, né? Nem sempre com os nossos netos nós temos a liberdade de falar sobre a doutrina, talvez, mas sempre podemos trazer os nossos bons exemplos e as boas histórias. Ainda temos aqui um outro trechinho do livro Consolador de Emmanuel. A melhor escola ainda é o lar. Olha o que Emmanuel nos diz. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então nós preparamos os nossos filhos através dos nossos exemplos, através do nosso conhecimento, e para isso precisamos estudar. Estão todos convidados a participar das nossas escolas. Um outro trechinho de Emmanuel: no cadinho familiar purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, dentro de um lar onde há amor, um procura corrigir o outro, um procura auxiliar o outro nas suas dificuldades. Não é uma questão de criticar, né? Nós vamos voltar lá na mensagem inicial. Se criticar, será criticado. Se desprezar, será desprezado. Então, de que forma que eu estou tratando com aquelas pessoas que estão comigo? Somente através da crítica? Ou eu nem critico, eu simplesmente desprezo e não convivo com aqueles entes queridos? Ou eu faço de tudo para não ter que conviver? De que forma eu estou me relacionando com esses espíritos que estão ali comigo, que, como aprendemos na doutrina, foram escolhidos por mim? A missão do lar, também por Emmanuel. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esse ou aquele processo novo, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. É um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Só existe um modelo para nós, que é Jesus. É o espírito mais evoluído que recebemos em nosso planeta, não é? Então, estudar as mensagens de Jesus, estudar o Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho no lar, é o que nós estamos fazendo, não é? Trazendo para o nosso lar a presença de Jesus, conversando sobre Jesus, conversando sobre os seus ensinamentos. Essa é a nossa tarefa dentro do nosso lar. Trazer os ensinamentos do Mestre para nós, para aqueles que estão conosco. No nosso Livro dos Espíritos, existem algumas perguntas relacionadas à reencarnação e ao nosso planejamento, né? A pergunta 258.
antes de começar uma nova existência. O espírito sabe, ele tem consciência do que vai acontecer com ele na vida terrena? Será que quando nós estamos no plano espiritual, antes de encarnarmos, nós sabemos o que vai acontecer? Então a resposta é: ele próprio espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então você mesmo escolhe as suas provas. Você mesmo escolhe estar com aquele marido, com aquela esposa, ter aqueles filhos, feito esse planejamento por escolha sua. Porque o espírito acredita que pela convivência com aqueles irmãos, ele vai evoluir. Ou porque ele quer reparar algo que ele fez, ou porque ele ama muito um daqueles que vai estar com ele e ele quer colaborar para que aquele espírito cresça. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Será que a gente continua reconhecendo esses familiares quando a gente retorna para o mundo espiritual? Essa pergunta está aqui no Livro dos Espíritos. E a resposta é: perfeitamente, de geração em geração, nós sempre reconhecemos os espíritos que nós amamos, os espíritos que estão sempre indo e voltando conosco, né? Encarnando conosco. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra. Então esse amor que nós temos, essa afeição que nós temos, ela continua existindo sempre? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, aquela união que é realizada por amor, ela perdura. Agora, quando a união é por interesse material, a tendência é que ela deixe de existir. As almas que devam unir-se estão predestinadas a essa união, e cada um de nós, em alguma parte do universo, tem a sua metade? Ou será que eu sou metade e eu tenho alguém que um dia eu vou encontrar que vai ser a minha outra metade, quando a gente fala a outra metade da maçã? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então nós somos seres individuais, né? Ninguém é parte de nós, nós somos né? Nós somos seres individuais. E nós escolhemos estar com aqueles que nós temos afinidade. E através dessa afinidade nós vamos nos auxiliando uns aos outros. Mas isso não significa que aquelas pessoas que nós gostamos, com as quais nós temos afinidades, que elas sejam perfeitas. Nós sabemos disso, não é? Sabemos que elas não são perfeitas. Então, muitas vezes ali, antes do casamento, o casal está numa alegria só, no namoro, né? E não percebe os defeitos uns dos outros, porque não está preocupado nem vivenciando na intimidade aqueles defeitos. Aí, somente depois do casamento, muitas vezes, é que os casais percebem, né, essas dificuldades. Somente depois de algum tempo convivendo é que você começa a perceber os reais defeitos daquela pessoa. Mas não só você começa a perceber os reais defeitos, a pessoa também começa a perceber os seus defeitos, não é? Porque muitas vezes nós apontamos o dedo, mas esquecemos de ver que o outro também está nos olhando, né? Nós pensamos os nossos direitos, mas não pensamos que o outro também tem os direitos dele. Então, dando o braço a torcer,
muitas vezes renunciando a alguns direitos, porque não é que nós vamos tornando a nossa convivência melhor, procurando esse entendimento, essa compreensão. E o amor verdadeiro que une as pessoas, ele tem que passar por cima de todas essas situações. É você enxergando os defeitos e apesar deles e com eles, você seguir em frente. Nós não podemos usar e descartar as pessoas, porque responderemos por isso. Então, se realmente gostamos e amamos as pessoas que estão conosco, vamos nos esforçar buscando um entendimento, certos de que estamos juntos para isso. É por isso que reencarnamos na mesma família. Nós vamos encerrar com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro, um dos livros que nós indicamos. O livro se chama Vida e Sexo, uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel fala sobre namoro, casamento, sobre os compromissos afetivos, sobre ligações amorosas. É um livro bem interessante para quem puder ler. Então nós vamos ler só uma mensagem onde Emmanuel diz assim: somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente, aquele das inteligências corporificadas no plano físico e o outro das desencarnadas, disputando convosco tanto quanto igualmente entre si a aquisição de recursos substanciais da evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias, e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. Todos querem ser compreendidos, todos precisam ser amados. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados. Então, quando você tiver algum desentendimento, procura se colocar no lugar do outro, analisando que as vossas tendências mais íntimas e após verificardes se estáis em condições de censurar, escutai bem, no âmago da consciência, o apelo inovidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, será que nós estamos em condição de censurar quem quer que seja? Será que nós nos colocamos no lugar do outro quando nós estamos ali num conflito? Vamos ter a certeza de que a gente escolhe a prova, a gente escolhe a família, a gente escolhe a experiência para poder evoluir. Então, se você está num momento de dificuldade no seu relacionamento, procure ter essa serenidade, procure compreender, procure se analisar e ver de que forma você pode estar confiando de que no momento certo as coisas vão acontecer com você. As pessoas que devem estar com você estão com você. E aquelas que tiverem que estar contigo no futuro, estarão. Nós não precisamos nos sentir apegados demais a ninguém, não é? Porque muitas vezes queremos ter a posse daqueles que estão conosco, quando não somos donos de ninguém. A própria Zíbia Gasparetto já disse, né? Ninguém é de ninguém. E os livros da Zíbia também são uma dica aí, embora não sejam os livros de estudo na nossa escola, os livros da Zíbia, através dos romances que nos trazem, uma dica é Laços Eternos, né? Nós aprendemos muito. André Luiz nos diz que quando estamos lendo, estamos sendo tratados, que o livro, através da leitura, nós recebemos também um tratamento. Procurem se informar, procurem estudar, leitura, livros,
filmes espíritas. Tem muitos livros, né, gente? Tem um outro filme do André Luiz que é o E a Vida Continua. Esse filme é bem interessante, que mostra também esses conflitos no casamento e os relacionamentos amorosos, como é que funcionam à luz da doutrina espírita. Enfim, que nós possamos estar refletindo sobre a importância de buscar a compreensão com aqueles que estão conosco. Nós agradecemos a todos que estiveram nos acompanhando e vamos partindo para o nosso encerramento. Vamos neste momento, já podem estar colocando todos os nomes no Instagram, no Facebook para as vibrações. Vamos neste momento fechando os nossos olhos e vibrando pela paz. Nós desejamos que o nosso planeta seja envolvido em uma vibração intensa de paz. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, por todas as religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, aqueles que estão desenvolvendo trabalhos de assistência, de auxílio. Vamos vibrando por todas as casas de oração, por todos aqueles que estão encarnando ou desencarnando. Vamos vibrando por todos os hospitais, casas de saúde, por todos aqueles que estiverem doentes em seus lares, por aqueles que estão internados, por todos os médicos, enfermeiros, por toda a equipe de saúde, por todos aqueles que neste momento estiverem precisando dessas vibrações de coragem, de fé, de confiança. Vibramos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos. Vibramos por todos os lares. Vibramos pelo nosso lar, por aqueles que vivem conosco, que possa haver harmonia e serenidade. Vibramos pelos nossos companheiros de trabalho e por todos aqueles parentes e amigos que neste momento estão precisando das nossas orações, incluindo aqui todos os nomes que estão nas redes sociais que nós estamos colocando. Vibramos por esta casa, pela fraternidade do amor e por todos aqueles que a frequentam. E neste momento nós agradecemos a Deus nosso Pai, levantando os nossos braços para que possamos recarregar os nossos chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico. Podemos baixar os nossos braços e agradecemos. Hoje vamos encerrar com a oração do perdão. E vamos colocar aqui todo o nosso amor, toda a nossa vontade, para que possamos sentir cada palavra dessa prece. Perdoo e peço perdão, livre, permanente e plenamente, a todos aqueles que em qualquer época me prejudicaram ou prejudiquei, e os abençoo sempre que me venha ao pensamento. Deixo o passado passar e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todas as negatividades. Dia após dia, fico consciente do amor divino, e tudo que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina, e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser, e então descanso nos braços imutáveis
da paz divina. Graças a Deus, essa é uma oração que nós devemos ter na nossa casa, não é? E estar sempre relembrando. Temos muito ainda o que melhorar. Nós temos alguns recadinhos. Neste sábado, dia 24, às 11h30, vamos ter o Preto Velho. A maioria de vocês que vai participar já agendou. Quem tiver alguma dúvida, utilize esse telefone que aparece aí o tempo todo para vocês, o telefone da Fraternidade. Entre em contato através do telefone. Aqueles que quiserem participar da nossa escola de médiuns, que inicia em agosto, vai começar aí o primeiro semestre. Venha participar, conhecimento a gente não perde, é para sempre, né? Conhecimento é para nós e para a gente dividir com aqueles que estão conosco, não é? Então, se inscrevam, procurem o telefone da Fraternidade, procurem as informações, venham estudar conosco. A campanha das cestas básicas é permanente, não é? Então, aqueles que puderem ajudar, tragam a sua doação. Gente, uma ótima noite para vocês, que Jesus esteja realmente no lar de vocês, no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia, Deus abençoe a todos e até a próxima, graças a Deus.